noite, igreja, paz do Senhor a todos, amém? Nós estamos aqui nessa noite pelo o amor ao nome do Senhor. As nossas famílias continuam de pé por amor ao nome do Senhor. Eu gostaria de estar abordando um assunto hoje com a igreja, um assunto que nós conhecemos muito bem, mas precisamos de um exercício para que cada dia mais se torne real em nossas vidas aquilo que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Nós hoje vamos tocar num assunto que diz respeito: não toque no que é sagrado. Não toquemos naquilo que é sagrado, aquilo que é do Senhor. Nós vamos tocar em alguns princípios aqui e nós vamos entender perfeitamente o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Vamos abrir essa escritura lá em 2 Samuel, capítulo 6. Vamos falar um pouco sobre a arca de Deus, a arca da aliança. Amém? Todos acharam? Capítulo 6 de 2 Samuel. A arca da aliança, ela havia sido tomada pelos filisteus, depois devolvida, porque a arca da aliança, quando estava no meio dos filisteus, não trouxe benefício, não trouxe bênçãos, e os filisteus acabaram devolvendo a arca da aliança, e a arca da aliança ficou na casa de Abinadab por alguns anos. E depois de alguns anos, Davi venceu algumas lutas e trouxeram e retiraram de lá a arca da aliança. Mas o transporte dessa arca da aliança não poderia ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Ela precisava ser transportada pelos coatitas, que eram os levitas. E Uzá, filho de Abinadab, se pôs à frente e colocou essa arca da aliança em um carro novo, puxado por bois, que aos olhos de Deus era falta de reverência. E no caminho, no percurso, aconteceu que um dos animais tropeçou e Uzá colocou as mãos na arca da aliança. E a palavra de Deus diz que fulminantemente ele foi morto por Deus. Então aqui nessa passagem, eu vou ler só 2 versículos, de 2 Samuel, versículo 6 e versículo 7, diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e o segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali mesmo por esta irreverência, e morreu junto à arca de Deus. Então, igreja, o que nós entendemos, se vocês quiserem anotar, é muito importante daquilo que nós vamos abordar nessa noite.
objetivo da direção da igreja, quando Deus traz a palavra, é sempre trazendo um alerta para o povo. Um alerta que no mundo espiritual, quando nós fazemos alguns estudos, nós entendemos que a desobediência à palavra de Deus, nós abrimos uma brecha, ou seja, nós damos legalidade no mundo espiritual para que o inimigo haja, para que o inimigo possa atuar. Todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos dando legalidade, ou seja, no mundo espiritual há uma autorização, por causa da maneira que você está chamando o mundo espiritual ao teu redor, para que possa estar agindo conforme aquilo que você está exercendo. Então o inimigo de Deus, o nosso inimigo Satanás, ele tem essa autorização por causa dessa legalidade. Porque quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos tocando naquilo que é sagrado. E a igreja tem que ter esse entendimento que tudo que é sagrado, nós, de várias formas, de várias maneiras, nós não devemos tocar a mão, nós não devemos pegar aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus. Então, igreja, quando o inimigo de Deus, ele recebe esse direito, por não ouvirmos a palavra de Deus e assim venhamos a praticar, ele traz retaliação nas coisas que você está fazendo, naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós pretendemos fazer, e muitas vezes as coisas não fluem por causa dessa legalidade. O que ele traz para nós? Traz retaliação, e muitas vezes ele nos mantém no nível de bênção elevado, para que você não possa receber o sobrenatural de Deus. Você fica confortável naquilo que você tem, e você nunca prova o que é o sobrenatural de Deus. E a igreja precisa provar o que é o sobrenatural de Deus a cada dia, quando nós o buscamos. Porque as coisas naturais é muito comum acontecer no nosso meio. Eu trabalho, eu ganho, eu faço isso, eu tenho saúde, mas essas coisas são normais. Mas quando nós atuamos naquilo que diz respeito à palavra de Deus, confirmando sobre as nossas vidas, é muito diferente. Porque as frustrações quase não existem. Por isso, igreja, a palavra de hoje, não toque naquilo que é sagrado. E o que nós acabamos de ler aqui é algo muito chocante, de um jovem. Alguns estudiosos até dizem que esse jovem não seria filho de Abinadab. Alguns estudiosos, isso não está confirmado, tá? Porque só poderia tocar na água aquela da linhagem dos coatitas, dos sacerdotes. Amém? Até aí tudo bem, igreja? No livro de Hebreus, eu gostaria que vocês abrissem comigo no capítulo 9, o que vai estar falando para nós ainda a respeito da arca. Amém?
Hebreus 9, versículo 4, versículo 5. Amém? Todos acharam aí, igreja? Então, as Escrituras diz assim, nas cartas dos Hebreus 9, 4 e 5, diz assim: é isso mesmo. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então aqui ilustra esse princípio, coisas consideradas na Bíblia sagradas. Existem muitas coisas consideradas na Bíblia sagrada, mas eu peguei aqui algumas para que nós estejamos falando sobre ela nessa noite. Algumas coisas que a igreja precisa saber, a igreja precisa entender, a igreja precisa respeitar, a igreja precisa ter coerência, a igreja precisa ensinar e a igreja precisa praticar essas coisas. Porque senão nós só vamos ser mais um grupo que se reúnem em nome do Senhor e que não passa disso. E que nem sequer fazemos parte do corpo de Cristo. Então nós precisamos entender essas coisas. Vamos ver os principais. Primeiro, não toque na glória nem na adoração, porque ela pertence a Deus. Isaías 49, versículo 11. Quem pode ler para nós? Bem alto. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, igreja. 48. Isaías 48, versículo 11. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei glória a nenhum outro. Amém? Deus não divide a glória dele com ninguém. E o que é a glória de Deus? O que nós podemos entender, igreja, qual é a glória de Deus? A glória de Deus é o quê? É a majestade, é o brilho, é o resplendor, que se manifesta com a presença de Deus. É essa manifestação da glória de Deus que ele não divide com ninguém. E como essas coisas acontecem? Como acontece essa manifestação da glória de Deus através de mim, através de você, através da igreja? É quando nós somos usados pelo Espírito Santo em uma oração. Quando nós somos usados pelo Senhor numa ministração da palavra. Quando nós louvamos. Quando nós dançamos. E quando nós trazemos para nós mesmos aquela manifestação de Deus como se fosse algo nosso. Olha o que eu fiz. Olha como eu fui usado.
logo em seguida, nós estamos vendo a tua queda, a minha queda, a queda daqueles que estão se exaltando. Por isso, igreja, em nome de Jesus Cristo, não toquemos naquilo que é sagrado. Não toquemos em algo sagrado. Não toquemos na glória de Deus. Quando nós, antigamente, não muito tempos atrás, mas a Vanessa e muitos que estão aqui lembram, vi uma pessoa nova, um cantor, naquele tempo fazia quietagem, né? Quietagem. Deus não divide a glória dele com ninguém, igreja. Com ninguém único a ser adorado é Ele. Hoje, nós não vemos essa quietagem, mas nós assistimos algo em tempo real. Quando nós acompanhamos alguém pela internet e que há a manifestação de lá e a manifestação de cá, é em tempo real. Igreja, isto não agrada aos olhos de Deus, porque a Bíblia Sagrada, ela é a boca de Deus. Quando nós fazemos dessa maneira, nós estamos substituindo Deus em nossas vidas, Deus no nosso dia a dia, e isso não agrada aos olhos de Deus. Então nós precisamos saber dessas coisas, para que nós não estejamos tocando e não venhamos acontecer conosco o que aconteceu com Uzá, tocando na glória de Deus de uma forma inadequada, em nome de Jesus Cristo. A segunda coisa, não toque na igreja, povo de Deus, não toque na igreja, porque a igreja pertence a Deus. Vocês entendem isso? A igreja pertence ao Senhor. Quando Jesus estabeleceu a igreja, Ele chamou Pedro e falou assim: Pedro, sobre essa pedra eu vou estabelecer a minha igreja. O que é a igreja? É do Senhor. Então nós não toquemos nas coisas que são de Deus. Ainda em 2 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, povo meu, igreja, povo escolhido, povo que eu resgatei das trevas para a luz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido. Agora sois nós, povo de Deus, povo de igreja, povo de Deus. Isso significa que quando nós falamos da igreja, povo de Deus, nós estamos ferindo a Deus. Por que nós estamos ferindo a Deus? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Vocês entendem isso? Entendemos isso? Glória a Deus. Deixa eu mostrar mais algo aqui que está escrito lá em Atos 9, versículos 3 ao versículo 5. Atos 9, do versículo 3 ao versículo 5. Diz assim as Escrituras, para quem já achou. Eu vou ler do primeiro, tá? Saulo, todo mundo sabe quem era Saulo. Passou posteriormente a ser Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças,
e mostre como os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A quem Paulo perseguia? Aos cristãos. Mas Jesus confrontou Paulo como? Jesus, a quem tu persegues. Quando nós perseguimos a igreja, quando nós falamos mal da igreja, seja aqui ou seja lá, nós estamos perseguindo a Deus. Então é muito importante, não toque naquilo que é sagrado. Não toquemos naquilo que é de Deus, porque nós estamos ferindo a Deus. E isso nós temos que passar para nossas famílias, para nossos filhos, ensiná-los a como a respeitar aquilo que é de Deus, as coisas que são de Deus. O homem não deve tocar, em nome de Jesus. Devemos tomar cuidado quando falamos da igreja. Devemos tomar muito cuidado quando nós falamos da igreja. Uma vez ouvi alguém dizer: a língua, aquilo que nós expressamos, aquilo que nós falamos, ela é muito escorregadia, porque ela está localizada em um lugar alto. Então a nossa língua, ela é muito escorregadia. Então devemos cuidar para não ferir a esses princípios, o que é sagrado, o que é de Deus. Em nome de Jesus. Lembremos que Uzá foi duramente castigado por tocar naquilo que é sagrado. Próxima coisa. Não toque nos dízimos, porque os dízimos têm um dono. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que na minha casa não passe vergonha, para que na minha casa tenha mantimento, para que na minha casa supra aqueles que necessitam. Então não toquemos nos dízimos. Os dízimos pertencem ao Senhor. Ou seja, o que é o dízimo? O dízimo quer dizer 10% de toda a nossa renda. Ou seja, de tudo aquilo que entra em nossas mãos, que vem às nossas mãos, através do banco ou através diretamente cash. Que me engano. 10 mil reais, quanto que eu tenho que cozinhar? Olha, meu querido, 10 mil reais tem os descontos. E quando há os descontos corretamente, você deve receber em torno de uns 7 mil reais, 8 mil reais. Ou talvez até um pouco menos disso.
Então os 10% é daquilo que entrou na tua mão. Não é dos 10%. Esse é o correto. Agora, se você quer suprir a igreja com valores a mais, aí o problema é seu, com Deus. Mas é de tudo aquilo que entra na tua mão. Nós focamos em algo sagrado nesse sentido. Quando não trouxermos os nossos dízimos à casa de Deus, o próprio Deus que tem e utiliza o dízimo. Ou seja, aqueles que utilizam os dízimos em causa própria ou inadequadamente, nós estamos tocando igreja. É difícil, é duro. A palavra de Deus é muito dura. A palavra de Deus é alimento forte, é alimento que sustenta, é pão que sustenta, não tem fermento. A palavra de Deus. Por isso, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós tocamos, nos dízimos naquilo que é de Deus, quando nós nos utilizamos daquilo que é de Deus, de uma causa que não seja apropriada, nós estamos tocando naquilo que é de Deus. O próprio Deus diz isso, tá? Está me roubando e atraindo para si maldição, diz a palavra. É isso que a palavra diz. Você não recebe as bênçãos que deveria receber. E muitas vezes nós somos mantidos nesse nível elevado para que você não venha a adentrar ao sobrenatural de Deus. O texto de Malaquias é bastante conhecido, como você já prestou atenção aos detalhes daquela palavra. Malaquias 3, 8 e 9. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas você tem roubado, e ainda pergunta, como é que estão roubando? Vocês me roubam nos dízimos, nas ofertas, todos vocês estão me roubando, e por isso eu, muitas vezes, não te atendo naquilo que precisa ser atendido. Não toque nos dízimos, porque ele tem dono, ele pertence a Deus. A quarta coisa, não toque na palavra. Não toque na palavra, porque ela pertence ao Senhor. Não toque na palavra de Deus, porque ela pertence a Deus. A palavra pertence ao Senhor. A palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? É tudo aquilo que está escrito nas Escrituras. É tudo que está nas Escrituras escrito. É sagrado e pode ser tirada e nem aumentada. Por isso nós não devemos tocar ou corromper as coisas de Deus. Lá em Apocalipse 22, versículo 18, eu quero ler para a igreja. Versículo 18, diz assim as Escrituras, a conclusão do livro. Amém? Amém. A todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifique, se alguém lhe disser ou lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos contra os escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das causas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente
Vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Amém, igreja? A Bíblia nos orienta e nos ensina. Quando Deus cumpre a sua palavra através das nossas vidas, as bênçãos são derramadas abundantemente. E quando nós prosseguimos a fazer aquilo que é a vontade de Deus, gerações e gerações, a nossa posteridade, elas vão receber dessas bênçãos, porque você se propôs a estar posicionado quanto à palavra dirigida ao seu coração e ao meu coração. Quando nós alertamos a respeito dessas coisas, é porque a tua geração vindoura necessita desse antídoto. Através de você, para que haja uma posteridade saudável, haja uma posteridade cheia de graça, abençoada, e que essa direção dada por Deus, ela seja contínua até a vinda de Cristo Jesus, através daqueles que veio através da tua vida, que veio através das nossas vidas. Por isso a palavra do Senhor precisa ser cumprida através das nossas vidas. Que não toque nos pastores. Vocês querem que eu pare hoje? Se vocês quiserem que eu pare, eu paro. Porque nós acabamos ouvindo coisas não criadas pelo homem, tá? Que está nas Escrituras. O que Deus está falando. Eu não escolho nada para falar para a igreja. Eu não escolho. Eu recebo a direção de Deus para passar para a igreja. E aquilo que Deus manda falar, ai de mim, ou de vocês, que não transmitam aquilo que Deus está mandando falar. Nós estamos no final de ano, nós estamos saindo de uma pandemia, nós estamos saindo de situações adversas. Para muitas coisas que aconteceram nesses dias, nós não estávamos esperando, porque nós desejamos aquilo que é a nossa vontade, mas nós nunca olhamos se aquilo que está acontecendo é a vontade de Deus para as nossas vidas, é a vontade de Deus para o nosso amanhã. Então tem muitas coisas que nós ouvimos, mas a igreja pretende, muitas vezes, eu estou falando de igreja no geral, eu não estou falando desse grupo que se reúne aqui, mas eu estou falando do povo de Deus. A igreja, ela quer muitas vezes se manter numa ignorância espiritual. Ela não quer, ou seja, ela não quer tocar num assunto que é pesado. Ela não quer tocar num assunto que é a palavra de Deus que dá o respaldo para essas coisas. Então, muitas vezes, nós pretendemos viver numa ignorância espiritual por não tocar nesse assunto, para que eu não venha
vida. E chega de nós estamos retardando a obra de Deus em nossas vidas, porque o Senhor tem um povo aí fora, doente espiritualmente falando. Tinha fora pessoas que foram picadas pela mosca do sono, aquela que adormece. E nós não queremos ouvir, mas nós queremos fazer coisa que agrada aos nossos olhos. Pensando nós que tudo que vai ser feito vai ser nessa vida. Mas a palavra de Deus diz aqui: maldito o homem que achar que tudo que vai acontecer vai ser só nessa vida. Então nós precisamos entender algo profundo. Nós precisamos entender segredos espirituais que a palavra de Deus tem trazido nesses dias. A cada dia aqui nessa casa, Deus tem trazido algo forte para a sua igreja. Para quê? Para detonar você? Não, igreja. É para te sustentar. Domingo agora, passado, acho que foi pregado, foi domingo, foi no outro, alguém chegou aqui e falou, quando algumas ovelhas começaram a querer desviar as outras, quando o pastor estava ali com ela no espaço, o que ele fazia? Pegava aquela ovelha, quebrava a pata dela, para ela não desviar as outras ovelhas, e carregava ela no colo. Se necessário for nesses dias, Deus vai praticar as mesmas coisas no meio do seu povo. Mas aquilo que Ele já estabeleceu para a sua igreja, a igreja dele não é minha, não é sua. Ninguém vai mudar a direção. Por isso Ele tem falado nesses dias a esse respeito. Para que não brinquemos, não toquemos naquilo que é dele, porque nós estamos dando legalidade ao inimigo de Deus agir em nossas vidas, atrapalhar o nosso dia a dia, porque quando nós fazemos dessa maneira, nós estamos clamando um mundo espiritual do mal a estar ao nosso redor. Quando nós não praticamos a palavra de Deus e desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos clamando ao mundo contrário para que atue ao nosso redor. Quando Daniel orou ao Senhor por uma causa, e o anjo Gabriel, no primeiro dia, ele já veio com o pedido feito, pronto, de Daniel, mas não conseguiu chegar. Porque no mundo espiritual que estava sobre aquela região, ele foi impedido de passar, porque o clamor daqueles que não fazem a vontade de Deus era tão grande que ele ficou preso por alguns dias até vir reforços. E aonde tem um principado, onde existe uma atuação de uma igreja, onde sempre que começa a clamar ao nome do seu Deus, mais do que a sua igreja clama, a atuação maior
venhamos a dar ouvido àquilo que o Espírito diz na igreja. Aquilo que o Senhor tem trazido para nós nesses dias. Então não toque nos pastores. Ouça o que diz a Bíblia lá em 1 Samuel 24, versículo 6. Falando da experiência de Davi. Não precisa abrir a Bíblia não. Então disse aos seus homens, Davi: o Senhor Deus me livre de fazer o mal ao Senhor, que era quem? Saul. Que ele escolheu como rei. Eu não devo tocá-lo de jeito nenhum, porque ele é rei escolhido por Deus. Mais adiante, ainda fala, Davi disse: não mate, pois o Senhor castigará quem levantar a mão e matar o rei que ele escolheu. Paulo diz a Timóteo, lá no capítulo 1 Timóteo 5,19: não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero. Presbítero aqui é pastor, viu, igreja? É pastor. A não ser que seja feito com duas testemunhas, pelo menos. Irmãos, eu não queria fazer esse alerta, mas a gente faz para prevenir, para alertar. Ainda alguns que ainda falam de pastores, principalmente na hora do café, ou na hora do almoço, ou na hora da janta, diante dos seus filhos. Mudemos essa dieta, passemos a aplicar outras coisas, porque os pastores pertencem a Deus. Ele levantou homens e mulheres e líderes da igreja para que dirija a sua casa. Prestemos atenção nisso. Não fale de pastores, para que não venha sobre a tua vida retaliação, porque pastores foram ungidos na casa do Senhor para estar na frente do rebanho que ele ia colocar naquele lugar. Deus sabe os que vão colocar em lugares específicos, pessoas que irão para lá. Deus sabe todas as coisas, através do seu Santo Espírito. Ele pega pela mão e traz na sua casa. Pastores e líderes das igrejas, tomemos cuidado com essas coisas e vamos praticar aquilo que Deus tem estabelecido para mim e para você, porque nós não estamos brincando, porque o mundo espiritual é vivo e tem as suas legalidades. No reino do Espírito tem as suas legalidades. Quando nós damos legalidade para que o mundo espiritual do mal possa atuar na nossa família, porque nós não estamos dando de acordo com a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Então vamos mudar a dieta. Não toque no corpo. Sexta coisa, não toque no corpo. É o teu corpo. Essa matéria que a palavra de Deus está falando. Não toque no corpo. Não profane o corpo. Em nome de Jesus. Nosso corpo pertence ao Senhor. Nosso corpo é templo sagrado. Não sou eu que estou falando, é as Escrituras. Por nele habita o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16 está escrito: não sabeis vós que sois templo de Deus, e o que o Espírito Santo habita em vós? Por isso, não podemos usar o nosso corpo de uma maneira profana, tornando-nos escravos de vícios.
de prostituição. O nosso povo é santo, porque habita o Espírito Santo. Precisamos saber disso. E precisamos a cada dia com ênfase. Eu sou o templo do Espírito Santo. Nós temos que dizer junto isso, igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em mim. Aleluia. Em nome de Jesus. Apetite indisciplinado, sexo ilícito, ou seja, sexo fora do casamento. Você está profanando o corpo que é santo, que é do Senhor. Em nome de Jesus. No verso adiante, ainda no 17, diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, ele é santo. Ele é santo. Por isso não profane aquilo que é de Deus. Não profanemos aquilo que é de Deus. Como que eu vou fazer isso? Através dessas coisas que nós acabamos de falar, de vícios, bebida. Estou falando do copo de vinho que você toma. Não, não é isso. É aquilo que você bebe e que tira você do eixo. Que tira você totalmente do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, uma vez, o pastor Carlos falou assim: Riba, não é um copo de vinho que você bebe, não é uma lata de cerveja que você bebe, mas a minha palavra diz: dominai sobre todas as coisas. Então nós temos que ter lucidez para dominar sobre essas coisas. Chega, é isso aqui, chega, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Não toque no dia do descanso, porque ele pertence ao Senhor. Não toque no dia do descanso. O dia do descanso pertence ao Senhor. Há um princípio da palavra de Deus sobre Shabbat, quer dizer, descanso em hebraico. Deus estabeleceu que cada 7 dias um seja consagrado para o descanso, para o culto. Amém, Jesus. Desde o início da igreja cristã, os crentes costumam separar o domingo para reunir-se e adorar a Deus. É nosso dia de descanso. É o nosso dia de descanso. Em nome de Jesus. E tocando nesse dia sagrado, quando nós tocamos nesse dia sagrado? Deixa. Todos nós temos o direito de passear, né? Todos nós. Mas quando nós começamos a marcar coisas para o horário do culto, fala com Deus. Pergunta para Deus. Deus está te autorizando a fazer isso? Porque muitas vidas, por não conhecer os princípios de Deus, estão começando a marcar, sem uma necessidade maior, compromisso para esses horários. O dia de descanso pertence a Deus. Pertence para que nós estejamos com dor. E para quem não anotou, ainda ouça o que está escrito lá em Êxodo 31, versículo 15. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia é dia de solene descanso.
separado para mim, preparado para o Senhor, em nome de Jesus. Um homem chamado Uzá foi fulminado e morreu por tocar as mãos daquele que é de Deus, daquele que é sagrado. Em nome de Jesus, as coisas que são sagradas para o Senhor, não toquem na glória de Deus, não toquem na igreja, não toquem nos dízimos, não toquem na palavra, não toquem nos pastores, não toquem no coro, não toquem no dia de descanso. Receba essa palavra no seu coração. E eu tenho certeza que teu culto é racional, suficientemente alargado as tuas faculdades, para que você entenda o que está sendo falado aqui nessa noite por Deus. É para o meu e para o teu crescimento, é para o nosso amanhã. Não é para que nós calemos a nossa boca, é para que nós passemos aos nossos filhos, para que eles aprendam a respeitar, a não tocar naquilo que é de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o louvor possa subir em nome de Jesus. Vocês me perdoem, viu, igreja? Eu só fui instrumento da vontade de Deus, tá? Me perdoe. Tá? Igreja, na hora do louvor que vai ser agora em casa, vocês podem estar trazendo o seu dízimo, as suas ofertas ao lado dos anfilácios, em nome de Jesus. Amém? A gente vai louvar um louvor. Louvamos aqui no início. Para ti, eu vou. Através dessa palavra, nós lembramos muito o que diz no refrão desse louvor, que é: me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser deixei de ser. Como que nós somos moldados até nosso ser deixei de ser, mediante aquilo que nós ouvimos na palavra. E o amor dele nos envolve como um amor que lança fora todo medo. É isso que diz o louvor. Ele nos traz novamente a presença dele. Eu gostaria que nós nos levantássemos em nome de Jesus, louvarmos a Ele, agradecemos o nome do Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, pela tua graça, pelo teu amor. Quem sentiu a presença do Senhor sendo derramado aqui neste lugar? Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua presença maravilhosa aqui no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o tempo todo o Senhor fala conosco. O Senhor, como acabamos de louvar, o Senhor nos lembra das suas promessas. O Senhor nos molda até sermos desfeitos como vasos de barro, Senhor. Sermos enfeitos, Pai, por Ti, Senhor. O Teu amor nos envolve, Senhor. O Teu amor nos envolve, lança fora todo medo, Senhor. O Senhor nos faz voltar, Senhor, de onde nós estamos caindo. O Senhor sempre está, Senhor, cuidando de nós, Senhor. O Senhor sempre está, Senhor, mostrando o Teu amor por cada um de nós, Pai. Nós somos gratos por Ti, Senhor, pela Tua presença maravilhosa, Senhor. Oh, Deus, nós podemos sair deste lugar, Senhor, Pai, diferentes, Pai, de como nós entramos, Pai. Cheios da Tua presença, Senhor, cheios do Teu amor. Oh, Deus, que esse amor que habita em nós, que está habitando em nós, Pai, que é o amor perfeito, o amor que vem de Ti, Senhor, através das nossas vidas, Pai, possa ser, Senhor, emanado, Pai, sobre outras vidas, Senhor, sobre os lugares onde nós estamos pisando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que possa frutificar, Senhor, esse amor, Senhor, que está vindo, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Esse amor não é nosso, esse amor, Pai, não vem de nós, esse amor é o amor que o Senhor está derramando sobre cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, nós recebemos, Pai, tudo aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Hoje, Pai, nós saímos daqui preenchidos, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que estava faltando em nós, Pai, de tudo aquilo que nós precisávamos ouvir, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que nós precisávamos, Pai, ser corrigidos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por mais um culto, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Pai, para encerrar este culto, Senhor. Oh, Deus, não vai encerrar este momento, Pai, com a Tua presença, mas sim, Senhor, este culto que nos... Oh, Pai, pela graça e misericórdia, nós saímos das nossas casas, Senhor, para adorar o Teu santo nome, Senhor. E saímos, Pai, muito mais agraciados por aquilo que o Senhor tem e derramou sobre as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Pai. E encerramos este momento, Pai, orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.